Fala, meus jovens! E aí, como vocês estão? Cara, iniciamos o mês de fevereiro e, a partir de hoje, todas as semanas, ou seja, todos os domingos, eu vou gravar um overview do que eu espero para a semana seguinte. E por que eu vou fazer isso? Vamos dar uma olhadinha na semana anterior? Pessoal, quem viu o vídeo, deixa aqui no comentário se vocês gostaram do formato. Ficou um pouco longo ali, né? Mas hoje eu pretendo fazer um vídeo mais curto, mais objetivo e bem direcional aí para que vocês consigam faturar muito essa semana. Antes, eu tinha desenhado essa configuração no mini índice, uma configuração de bandeira de alta. O mercado estava trabalhando uma quebra de estrutura e potencialmente indo buscar a média de 50 no diário. E olha o que ele fez. Que coisa linda, hein, pessoal? Análise técnica trabalhada de forma simples e objetiva. O mercado foi e respeitou exatamente o modelo que a Vinci havia mapeado. E o dólar não foi diferente. O dólar, eu havia identificado que ele estava trabalhando num padrão corretivo até regiões de suporte macro. Se vocês forem lá no vídeo, vocês vão entender essas regiões de suporte macro, tanto pelo semanal quanto pelo mensal. E o mercado deixa uma configuração muito boa e vai buscar a liquidez que eu tanto tinha marcado. E observe que as maiores oportunidades do dia no dólar foram vendedoras. O mercado chega e crava a região de suporte macro que eu havia detalhado. Se você acredita que o conhecimento pode dar uma clareza operacional, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nada que eu vou soltar aqui. E deixa no comentário qual tipo de conteúdo vocês querem que eu grave aqui. Conteúdo mais técnico, conteúdo mais de projeções, como essa que eu vou fazer hoje. O que vocês querem receber e olhar aqui no canal. E também, pessoal, não esqueça, hein? Vai lá no Instagram, dá aquela moralzinha pra mim, por favor. Kelvin_o_trader, que você vai conseguir me acompanhar nos stories, dicas operacionais, inclusive operações antes de eu entrar e depois com a condução 100% técnica. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Estou com o Profit aberto aqui já, pessoal. E aquela mesma configuração do print, que é a leitura do diário, ela está plotada. Para a gente começar a análise, a gente volta o gráfico para o semanal. Então, no semanal, pessoal, o que eu observo? Eu observo que essa região aqui, ela continua sendo uma região muito forte, porque o mercado marcou fundos anteriores, ou seja, pode ser uma região de troca de polaridade. E agora, pelo semanal, ele encontrando a média de 21, que é um pullback, não deixa de ser um pullback essa média de 21, em tempos menores. Então, no macro, ela se comporta da mesma forma, junto com uma retração de Fibo. Então, além dessa média de 21, além da região de troca de polaridade, se a gente for puxar uma retração de Fibo de todo esse movimento de queda que o mercado teve, pelo semanal, a gente poderia trabalhar em um nível de 38, ou seja, o primeiro nível de Fibo pelo macro que o mercado estaria sentindo. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouco aqui e vou traçar minha primeira linha, essa região dos 129.400, tá? 129.470 é uma região interessante para buscar por movimentos vendedores, ok? Uma vez que seria o primeiro toque da média 21 do semanal, junto com um alinhamento de troca de polaridade macro. Então, a gente teria troca de polaridade. Pessoal, indo para o diário, a gente observa que o mercado está numa região de troca de polaridade, mas para ele continuar subindo e rompendo essa região, ele vai ter que fazer um pullback. Por quê? Ele subiu muito esticado. Então, esse mercado está no padrão corretivo para fazer uma potencial continuidade de baixa. Isso mesmo. Ok? Pode ser que ele encontre defesa nessa região para continuar derretendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a visão. Sabendo disso, qual que é a minha expectativa? Esse último topinho do diário, eu puxo também uma ferramenta de retração para descobrir se existe alguma outra confluência. Então, a gente pode observar que ele está cravado no 61, na região dos 128 bola. Sabendo disso, eu vou pegar minha linha aqui e vou colocar o 128 bola, que é uma região muito forte, porque tem o 61 de toda essa impulsão. 61 do diário aqui. Bom, pessoal,
duas regiões muito fortes, a 9 do semanal e o 61 dessa última impulsão. Ah, e o que mais eu teria aqui? Regiões lá embaixo, junto com o nível de 38 mais a 21. 122.814 vai ter o primeiro toque da média 21. Que, se a gente for observar, essa média 21 ela tem característica compradora, tá bom? Então a primeira toque da média 21 compradora. E se a gente for olhar só o comportamento do preço, o preço ele tá no movimento de subida, só que ele tá subindo com o volume um pouco cansado. Observe que quando ele caiu, o volume foi muito mais alto do que quando ele subiu. Então, sabendo disso, essa característica de alta pode ser uma característica corretiva para o mercado continuar fazendo o seu movimento de queda. Beleza? Então, qual que é a minha expectativa para essa semana? Que o mini índice venha buscar níveis de retrações, tanto na média de 9 do diário, beleza? A média de 9 no diário, no 124.900, 125 bola, ok? Que é uma média muito forte também, que pode sentir, que é um pullback. E essa média de 9 do diário, ela vai ter confluência, pessoal, com essa última impulsão. Então, essa última impulsão, média 9 do diário, está junto com o nível de 38%. Agora, caindo para os 60 minutos, pessoal, o que a gente vai buscar agora? Refinar a análise. Então, eu já tenho 3 bons pontos de venda, sendo eles totalmente confluenciados. Observe a rejeição que ele teve aqui nessa região, uma potencial troca de polaridade, muito pavio, muita acumulação e o mercado derreteu. E para compra, pessoal? Para compra, retrações. Essa primeira retração, um movimento interessante que vai ter confluência com a 260. Olha que legal. Essa segunda retração, confluência com a 460 e mais alguma retração micro que a gente já vai olhar. Então, vou deixar marcadinho aqui já, ó. Olha que coisa linda. A 21 do diário está em confluência com a 260. Então, maravilhoso agora, hein? Temos uma confluência e aí minha marcação ela já pode ficar mais tracejada. Essa aqui também tem confluência. Olha que coisa legal. Média de 460. 9 do diário mais e 460. Também eu vou deixar pontilhado. E se eu for pegar todo esse movimento de alta agora para refinar o que a gente pode esperar para amanhã, eu vou ficar de olho exatamente nessa média de 50. A 50 dos 60 mais uma retração de Fibo de 61 mais um topinho isolado com média de 50 com movimento esticado pode ser uma característica corretiva para buscar essa região de suporte com potencial troca de polaridade e o mercado ir continuar subindo no micro. Então é isso, pessoal, de forma bem objetiva. O mercado ele tem esse movimento abrupto para corrigir na próxima semana. Eu ficarei de olho essas regiões para fazer compras. Essas regiões também são boas para fazer compra. Do contrário, se ele passar daqui, eu não faço nada nessa região de consolidação. Eu vou esperar ele chegar um pouquinho aqui, tá bom? Agora, qual que é o bizu mais interessante do mini índice? Se a gente for observar, o mercado está muito esticado. Pelo macro, ele já bateu no alvo. A prioridade é venda. Então, amanhã, esse mercado abrindo, dá uma olhada, pessoal. Agora é o ouro, tá? O ouro do ouro. Esse mercado abrindo nessa região aqui, ou nessa região aqui, é abrir para fazer a falha e descer. Bora pro dólar. Doleta, pessoal. Exclui os estudos aqui. Semanal. No Doleta. Mercado fazendo uma troca de polaridade com a média de 200, tá? Então, região de acumulação, uma potencial troca de polaridade com a média de 200 para continuar subindo junto com uma LTA macro formando um canalzinho. Então, prioridade no dólar, comprador, prioridade de compras, tá bom? Onde que eu vou ficar mais interessado para compra? Se eu for observar
essa movimentação de queda, o mercado já bateu o alvo de 61, não consegue perder o nível de 61 com troca de polaridade. O que pode estar acontecendo? Se a média de 400 continuar por baixo junto da 200 e o mercado continuar a ganhar proximidade do preço em relação a essas médias maiores, pode armar uma tendência mais impulsiva para a continuidade dessa alta, porque esse movimento de queda é um movimento corretivo. Olha como o mercado subiu e o volume subiu. Agora ele está caindo com volume decrescente ou nivelado, então existe sim um potencial alto para esse dólar continuar subindo. Só que onde que eu vou procurar por compras, pessoal? Primeira coisa, se esse dólar abrir com gap ou falhar essas regiões aqui do 730, 736, 40, eu vou procurar por uma compra nessa região, tá? Junto com a 200 do diário e mais o nível de 7640 ali também, tá? Vou procurar por uma comprinha se ele falhar e abrir nessa região. Outra questão também que eu vou ficar atento é se ele já abrir falhando essa região de fundo. Vamos procurar alguma confluência para ficar melhor? Do contrário, eu já vou ficar atento também, essa venda aqui na 9, no 5.940, pode desencadear uma boa venda na 9 do diário. Ah, mas Kelvin, por que a 9 do diário vai ser a venda? Porque esse movimento da feira foi totalmente descorrelacionado. Então o mercado ele simplesmente deixou um baita de um pavio com o DI caindo, então ele subiu sem qualquer motivo. Obviamente tivemos fatos relevantes, mas decisão de taxa de juros, Copom, Selic, enfim, teve um monte de coisa que não justifica essa captura de liquidez. Agora, para o movimento fazer um equilíbrio, ele precisa retestar essa regiãozinha. Então, natural que o mercado chegue lá, sinta para continuar caindo, e aí se ele cair, ele pode buscar a 200 do diário, ok? Sabendo disso, o que eu vou ficar de olho? Buscar por confluências. Nos 60 minutos, eu vou pegar a última queda, tá? Nos 60 minutos, eu vou puxar aqui a última queda, incluindo o pavio, tá, pessoal? Porque o pavio tem confluência com esse topinho aqui, então o pavio tem que marcar. O mercado chegou nessa região da 9 do diário, ou não conseguiu chegar lá. Observe que a 9 do diário está no 40, mas antes aqui a gente tem um 61 no 33, tá? Eu vou deixar marcado esse 61 no 33, porque é interessante realização de parcial, realização de condução técnica, mais espremida do preço. Vou deixar marcado também o 16, tá bom? Com 50%. Observe que o 16 tem esses fundos aqui, então toda essa região aqui, junto com média de 50, junto com preço na região de 50%. Então pode ser um movimento legal para a continuidade de queda, essa região do 16, tá? Então vou até deixar um pouquinho mais forte aqui, o 50% mais a média de 50 dos 60. Tem um afastamento absurdo da tendência das médias maiores. Então esse mercado ainda tem um afastamento potencial de ser capturado, ok? Então pode ser que ele vá fechar a semana em alta, mas eu ainda ficarei aguardando essa correção de forma mais equilibrada no micro, ok? Ah, Kelvin, por que isso? Porque é o seguinte, o preço ele ainda não quebrou estrutura para perder a sua continuidade de queda. Então, se a gente voltar um pouquinho no diário, a gente tem que ter clareza de que toda essa região aqui ainda é uma região para o mercado buscar. Se ele tem esse alvo para baixo, por que eu vou ficar querendo comprar? Então, eu vou procurar aqui regiões compradoras no 60, que podem ser essas regiões aqui, acima da média. Então, o mercado abriu na segunda-feira acima da média na região dos 70, na região dos 75, deixou uma falha, não conseguiu se sustentar abaixo da média, é uma compra, mas é uma compra com todo o cuidado do mundo, porque a gente não tem muita confluência, a não ser que o mercado ele esteja indo buscar níveis de retrações. E qual que seriam os alvos dessa retração? Puxa até esse último fundinho, o mercado tem mais característica vendedora nessa região do 81, 90, né, 94, justamente por esses fundos,
tá bom? Então 21 dos 60 mais o nível de 61, tá? Então aqui ainda existe característica vendedora, tá? Se a gente for puxar pelo 15, agora a gente já começa a se filtrar mais a análise. Então o mercado ele tem uma região de 200, ó. Olha como essa região é forte, média de 200, com 50 dos 60. Eu vou ficar atento se ele chegar esticado aqui. Aqui eu vou ficar de olho, ele pode sim fazer uma correção, mas do meu ponto de vista, o dólar para amanhã ele pode fazer esse movimento corretivo, falhar essa região e continuar sua queda, tá bom? Para amanhã. E aí, ao decorrer da semana, a gente vai entender. Mas isso eu espero que aconteça, né, no mínimo entre 1 ou 2 dias no decorrer da semana. 5 minutos, time de execução. Para quem for operar abertura, toma muito cuidado, tá bom? Se você vai operar abertura, não compre em regiões de rompimento, tá bom? Não compre por aqui. Espera o mercado falhar uma retraçãozinha de FIBO. Então puxa toda essa impulsão. Se o mercado falhar novamente essa região de fundo, ou seja, essa região aqui, deixou falha, deixou uma oportunidade compradora, pode arriscar, tá bom? Coloca seu stop o mais técnico possível e pode arriscar. Agora, se o mercado não sair dessa acumulação, as médias continuarem embolando, ele não continuar subindo nem caindo, esquece. Porque se ele chegar aqui junto com a média e esse estopinho nivelado, uma região de troca de polaridade potencial, ele pode continuar caindo, tá bom? Então muita atenção aí para quem for operar a abertura do dólar. Então é isso, pessoal. Para fechar o vídeo e resumir o que faremos. Mini índice, visão macro, tá aqui. Mercado está afastado, pode fazer um movimento corretivo na semana e a gente pode buscar regiões de suporte mais profundas, tá bom? Então, em resumo, o que eu espero para esse mercado é que ele abra aqui, busque a região de retração de 61, faça uma falha de topo e continue o movimento de queda. Uma vez que ele continue fazendo isso até ele encontrar esse movimento, tá bom? Já o dólar, o que eu tenho de expectativa? O mercado ainda continua fazendo o seu padrão de queda, ele abrindo nessas regiões de extremidade, falhando, pode configurar uma alta, só que eu vejo muito mais força vendedora do dólar se ele abrir com gap de alta. Abriu com gap de alta, eu gostaria de vender aqui nessa região, para aí sim ele capturar os fundos. Agora, se ele já abrir quebrando estrutura, rompendo esses fundos aqui, provavelmente ele vai encontrar defesa aqui, tá bom? Então eu acho pouco provável que já na abertura ele já tome uma direção tão grande assim, sem antes fazer essas correções. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Deixa seu like, comenta aí o que você achou da leitura e se sua leitura está encaixada com a minha, porque isso ajuda a todo domingo eu entregar conteúdo e leituras gráficas como essa. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram e deixar aquele feedback se vocês estão gostando, se não, e qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal. Tamo junto, valeu, boa semana, bons trades e um excelente fevereiro.